Eu tenho certeza que você já se deparou com a seguinte situação. Uma pessoa está doente, está bem ruim, algumas vezes até desenganada pelos médicos, e de repente essa pessoa melhora repentinamente e logo depois ela morre, ela desencarna. O Espiritismo nos explica por que acontece isso, a melhora antes da morte, e nós vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, já falei sobre isso aqui no canal, mas já faz algum tempo, foi mais ou menos na época em que o ator Paulo Gustavo desencarnou, pois ele passou por isso, ele estava em estado grave e então ele melhorou, tranquilizando assim os seus parentes, os seus amigos, e logo depois então ele desencarnou. Então eu resolvi refazer esse vídeo agora com uma qualidade um pouquinho melhor para trazer então todas essas informações para vocês. Porque uma pessoa que às vezes está doente, está bem ruim, ela melhora para logo depois desencarnar. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, então quando o ator Paulo Gustavo desencarnou, muitas pessoas comentaram sobre isso, que ele estava em estado grave, então ele melhorou repentinamente e logo depois desencarnou. Eu mesmo já vi isso acontecer com alguns dos meus familiares, e eu lembro bem da minha mãe falando sobre isso, né? Porque ela era técnica em enfermagem, então ela presenciou muito isso, mas hoje ela está aposentada. Então, pessoal, essa melhora antes da morte ainda não é explicada pela ciência de maneira satisfatória. Sim, existem alguns estudos sobre o assunto, estudos estão sendo conduzidos nesse momento, mas ainda não há uma explicação científica satisfatória. Claro que há uma tentativa de se explicar esses casos de maneira material, e algumas dessas hipóteses, pessoal, dizem que a melhora antes da morte, elas podem acontecer pelos seguintes fatores, olha só: oscilações normais em pacientes graves, instinto de preservação através de reações químicas, persistência da consciência antes da morte cerebral, ou mesmo um caso de coincidência, né? Algumas pessoas dizem que não passa de coincidência quando a pessoa melhora antes da morte. Mas o Espiritismo, pessoal, ele consegue nos elucidar isso de uma maneira muito racional, então nós vamos entender agora. A melhora antes da morte, pessoal, ela serve para que os parentes e amigos se acalmem e assim permitam que seus entes queridos desencarnem. Sim, pessoal, é isso. Eu vou explicar isso mais adiante para vocês. Mas olha só o que nós precisamos entender. Nós precisamos então ter algumas coisas em mente. Uma delas é que todos realizam um planejamento reencarnatório que atende às nossas necessidades de evolução moral e de evolução espiritual, quando nós reencarnamos novamente. Esse planejamento, pessoal, ele é realizado com o auxílio dos mentores espirituais. E as doenças, por exemplo, os acidentes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, fazem parte desse planejamento reencarnatório, pois através desses processos nós passamos então pelas provas necessárias à nossa evolução e nós expiamos erros de reencarnações passadas. Então, por mais que nos doa, aquela pessoa que nós amamos está doente e desencarna então por essa doença, justamente cumprindo aquilo que ela mesma planejou antes de reencarnar, porque aquilo é necessário a ela. Entendido isso, então agora nós vamos entender a questão do desligamento do perispírito em relação ao corpo físico, tá, pessoal?
O perispírito ele é um corpo fluídico que fica entre o corpo físico e a alma encarnada. É ele que passa as sensações de um para o outro. E para que a gente desencarne, ele precisa se libertar totalmente do corpo físico, átomo por átomo, célula por célula. Os espíritos, então, pessoal, encarregados desse trabalho, auxiliam o doente nesse processo de desligamento. E esse desligamento ele se dá aos poucos, né? Isso quando a pessoa está doente. Não é algo abrupto, não é algo repentino. Mas acontece, pessoal, que muitas vezes familiares e amigos ali tomados pela dor, pelo sofrimento de ver aquele ente querido doente daquela maneira, eles desejam incessantemente que esse ente querido não morra, que ele não desencarne, desejam que ele melhore, se recupere, mas muitas vezes isso já é impossível, pois isso está no planejamento reencarnatório então dessa pessoa. Isso faz parte então desse planejamento, essa desencarnação provocada então por esse processo de doença. Então esse desejo dos familiares e amigos de que a pessoa não desencarne, desejo misturado ao sentimento de tristeza, ao sentimento de dor, ao sentimento de angústia, de revolta, de desespero, emana um fluxo de energia pesada tão grande que impede que o perispírito se desprenda do corpo físico. Impede também que os socorristas espirituais concluam então esse processo de desligamento. E isso gera um sofrimento muito grande ao espírito da pessoa que está doente. Então, o que os socorristas eles vão fazer para que eles consigam terminar de desligar o perispírito então desse doente? Eles vão fazer com que esse doente melhore momentaneamente. Eles emanam energias reparadoras para que a pessoa apresente uma melhora momentânea. Com isso, os familiares e amigos eles ficam mais aliviados, ficam mais calmos, ficam mais tranquilos, muitas vezes saem até do hospital, vão para casa descansar, porque tem aquela certeza então que aquele ente querido está melhorando e toda aquela energia densa deixa de ser emanada, sendo possível assim o trabalho dos socorristas. Eles conseguem então desprender aquele espírito do corpo físico, eles conseguem fazer o desligamento do perispírito do corpo físico, então aquele espírito ficará livre daquele corpo físico. Mas se eles conseguem, emanar energias reparadoras para que o doente melhore momentaneamente, por que então eles não fazem isso para curar de vez aquela pessoa, para que ela fique curada? Os motivos já foram ditos aqui nesse vídeo, pessoal. Essa desencarnação já estava inserida no planejamento reencarnatório daquele espírito. Era uma prova ou uma expiação, ou mesmo os dois, necessários à sua evolução. E algumas vezes pode ser também uma prova e uma expiação aos parentes que aqui ficam, aos amigos também. Interessante também, pessoal, isso é muito comum, isso acontece várias vezes. Muitas vezes, então nós vemos aquele ente querido, aquela pessoa que está doente, está sofrendo, prestes a desencarnar, mas ela não desencarna. Então alguém que a ama, alguém que essa pessoa doente ama muito, diz a ela que ela pode partir, que ela não precisa sofrer mais, então essa pessoa realmente desencarna. Claro, pessoal, ver alguém amado doente é muito difícil. Ver aquela pessoa desencarnar é muito difícil, mas nós temos que entender que nada é por acaso, tudo tem um motivo e os desígnios de Deus não falham nunca, porque Deus ele é amor, Deus ele é justiça. E lembre-se, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, quando o nosso ente querido ele se liberta do corpo físico, na verdade, ele está voltando para a nossa verdadeira vida. E aquele sofrimento dele do corpo físico já está terminando.
E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!